Bom dia. Lamento muito não poder ser, neste momento, no Brasil, um país que amo muito e que creio tem uma grande importância no contexto geral da evolução da humanidade, tem potenciais culturais e humanas em geral e naturais também muito grandes. Por isso, é, por mim, é um motivo de felicidade a ter a possibilidade de falar desses temas próprio em relação a um contexto, é uma iniciativa num país tão importante, tão belo, tão rico de potencialidades para o futuro. Vamos enfrentar nosso tema. Para compreender a essência da crise humana, a essência da crise social e histórica da humanidade contemporânea, é necessário, além das expressões particulares dessa crise, enfocar o núcleo problemático, o elemento essencial dessa crise. O elemento essencial dessa crise, além de todas as manifestações, em todas as diferentes manifestações, é uma revolução radical da estrutura da consciência. A nossa época, a época contemporânea, que tem um início há alguns séculos, se caracteriza por essa radical mudança de estrutura, de perspectiva da experiência e da vivência da realidade. Em que consiste essa mudança? Essa mudança consiste essencialmente no despertamento da consciência individual. O eu se desperta a consciência de si mesmo a partir de si mesmo, a identidade com si mesmo como individualidade. Esse despertamento da consciência individual muda as relações gerais da consciência com a realidade individual e social. Essa mudança pode se caracterizar em dois fenômenos essenciais, duas mudanças essenciais, que eu chamaria a revolução da descoberta do sujeito autoconsciente e, como consequência, a revolução da descoberta do objeto, da realidade objetiva. Um novo cenário se apresenta à consciência humana. Este cenário provoca todos os acontecimentos que caracterizam a história moderna e contemporânea, no vertente da interioridade e no vertente da relação como a expressão exterior da realidade. Diria que duas expressões dessa mudança são aquela que se pode chamar a revolução da relação com a transcendência, com a dimensão metafísica, que não passa mais pela mediação de uma instituição e de uma autoridade, mas se transforma numa íntima, individual relação entre o sujeito e a transcendência, um diálogo interior com a transcendência, com a experiência de Deus.
uma parte dessa mudança é expressa na reforma protestante, que contém elementos diferentes, contraditórios, mas em que a relação com Deus se desloca da instituição na individualidade. A individualidade torna-se sujeito da relação como transcendente. Essa é uma expressão interior do despertamento do princípio individual como produto da autoconsciência do eu. Da parte do vertente contraposto, do vertente da realidade exterior, uma consequência dessa mudança de perspectiva é expressa, na mesma época, dos grandes descobrimentos que mudam a representação do mundo. Pela primeira vez, o homem desenvolve uma representação objetiva do mundo que se funda sobre uma intensificação da capacidade de observar e de representar-se o espaço. A consequência disso, como efeito disso, é a capacidade do homem não só de estar no espaço. Estar no espaço é uma realidade do homem objetiva, geral. Não só estar no espaço, mas ter a capacidade interior de representar seu espaço. O descobrimento, essa capacidade interior de representar seu espaço traz consigo o descobrimento das leis, por exemplo, o descobrimento das leis das perspectivas. As consequências, o homem representa o espaço exterior como a base o espaço como a base, como fundamento da representação do mundo fora de si. O mundo é, pela primeira vez, representado de uma maneira exata como uma realidade fora de si. Mas isso é possível porque o eu se retrai entre si, recolhendo-se entre si, retraindo-se entre si, desperta, concentrando-se em si, desperta em si, encontra si mesmo, desperta em si a evidência interior de si mesmo como autoconsciência. Este acontecimento, esse evento, esse acontecimento da consciência tem uma base objetiva. Essa base objetiva é uma transformação outro tanto radical da constituição do homem. Essa transformação da constituição do homem é devida, é consequência do fato que o eu, como princípio essencial do homem, desce com muito maior força no corpo físico. É a relação, a intensificação da relação entre o eu e o corpo físico que traz consigo, como consequência, a possibilidade do eu de despertar, através desse contato, através desse impacto como o corpo físico, de despertar em si a própria consciência individual. Pelo fato que o corpo físico é um meio de discriminação entre si e o mundo, é a base através da qual o eu pode retrair-se em si mesmo, por experimentar a partir de si mesmo, interiormente, a própria essência, a evidência interior do próprio ser.
a consequência disso é uma maneira completamente nova de observar e de pensar a realidade. E essa maneira nova de pensar e de observar a realidade se reflete, tem consequência, recai em toda a vida existencial e em toda a vida social. O homem se retira, se retrai em si mesmo, se separa, se distingue do mundo e perde aquelas formas de vida social que eram fundadas sobre a pertença, a pertença sobre a base de ligação de sangue e de pressupostos religiosos, ideais que constituíam a base da relação com os outros, com o mundo, com a natureza e com a vida social. Essas relações se perdem, se apagam, se apaga essa continuidade com o mundo, este sentimento originário de unidade com o mundo, esse sentimento que o mundo tem um fundamento interior, um princípio universal que constitui um fundamento interior da sua manifestação exterior. Esse sentimento espontâneo do homem antigo dá evidência de um fundamento interior, de um princípio interior que constitui o fundamento interior de tudo aquilo que se manifesta exteriormente. A unidade, o princípio no mundo que nos precede, nas épocas antecedentes, é experimentado entre o universo. Agora, essa experiência se apaga, emerge da interioridade, sobe da interioridade a experiência de um princípio interior individual que, como eu, constitui o princípio de relação com o mundo. Por isso, se desagregam, se despedaçam, se destroem as antigas formas de relação social fundadas sobre a pertenência, sobre a base de legame de sangue, na esfera religiosa, na esfera natural, sobre a base de uma posição social determinada da sociedade, e sobre a base de um princípio da experiência cultural e espiritual fundado sobre a obediência. Na esfera do conhecimento, o princípio da obediência vai acabando, vai se apagando e vai em prol e a favor de uma nova maneira de experimentar a relação com o mundo fundada sobre a liberdade. O que entra em uma crise histórica é o princípio da sujeição à autoridade como fundamento da relação com a dimensão cultural religiosa sobre a base da obediência. A obediência a uma verdade pressuposta vai acabar e o homem sente a exigência de despertar em si a experiência individual da verdade a partir de si mesmo. Isso faz com que todas as pertences vão em crise e se desagregam as estruturas sociais fundadas sobre a conformidade a uma ordem pressuposto.
o homem se experimenta a partir de si mesmo e deseja, precisa uma nova maneira de experimentar o sentido da realidade e a presença da verdade na experiência individual. A consequência dessa nova maneira de se relacionar com o mundo, a consequência espiritual, cultural, é uma nova maneira de conceber o conhecimento. O conhecimento muda-se naquela forma que é própria da nossa época, do conhecimento da nossa época, que é a forma da ciência. A ciência, nas suas características contemporâneas, nos seus métodos, se desenvolve como consequência dessa mudança de perspectiva frente à realidade. E a ciência, essa mudança de perspectiva, traz consigo, antes, o descobrimento de uma nova maneira de conhecer, que podemos chamar de método analítico experimental. O método analítico experimental, na sua essência, é uma procedura de conhecimento, uma maneira de conhecimento que traz consigo a fragmentação da realidade, a perda da coesão, da experiência da coesão, da unidade como fundamento da manifestação exterior. O método experimental é, da um lado, mas gradualmente vai se desenvolvendo, após desse método experimental, uma maneira típica da nossa época de pesquisar a dimensão profunda do ser, que podemos chamar de método fenomenológico, ou, se quisermos, também de método observativo, introspectivo, intuitivo. Uma renovação, uma completa renovação da capacidade e da intensidade de observação, uma exigência de pôr a observação como fundamento da introspecção, da lógica interior, da realidade exterior. Esses dois métodos, método analítico experimental e método fenomenológico observativo introspectivo. Esses dois métodos trazem consigo grandes consequências práticas. Se pode dizer que as consequências práticas recaem, se manifestam numa maneira de máxima evidência no âmbito da vida material, da vida econômica, pois que o método analítico experimental dá ao homem a capacidade de descobrir aquelas leis exteriores da realidade exterior que, aplicadas, provocam determinam a criação da máquina e da tecnologia. A criação da máquina e da tecnologia é consequência material, principalmente sobre a esfera econômica, de uma revolução espiritual que é devida ao descobrimento da metodologia analítico-experimental, do experimento.
é a consequência prática dessa pesquisa. A base dessa revolução, pois, é um acontecimento espiritual, um descobrimento na esfera do conhecimento, que é o descobrimento do método analítico experimental. A consequência é a criação da tecnologia que se produz seus efeitos primários, principais, na esfera econômica. E a descoberta da tecnologia determina, estabelece a passagem epocal da era do ferro à era da máquina. Vai acabar, nos últimos séculos, a era do ferro e vai começar a era da tecnologia. Vai acabar a era do ferro, que tem sua expressão principal e a sua mais perfeita expressão na sociedade romana, na civilização romana, no ciclo cultural clássico mediterrâneo, caracterizado da expressão cultural antes do povo greco e depois do povo romano. O povo romano representa a conclusão da era do ferro, com todas as suas leis, com todas as suas concepções, com todo o seu relação com a realidade natural e social. Os deuses, até a época romana, a dimensão do transcendente, do metafísico, estava entre a natureza. Tudo se muda com o início da nossa época. Mas a consequência dessa gigantesca revolução sobre o plano da realidade econômica é uma grande aceleração, uma gigantesca aceleração da esfera econômica. O que se determina é que a esfera econômica se acha num estado de terrível aceleração, enquanto a esfera espiritual é a esfera do direito, a esfera jurídica, institucional, político-jurídica, se permanece num estado de extremo atraso. Isso explica uma evolução, um desenvolvimento assimétrico. Assimétrico no sentido que, enquanto a esfera econômica vai a manifestar uma aceleração na produtividade de valores, na capacidade produtiva de valores, na capacidade de escambo, na capacidade de acumulação. Os princípios na esfera do direito e na esfera da vida espiritual permanecem atrasados, fadigam a desenvolver-se como o mesmo ritmo que se manifesta nessa dominância, nessa prevalência que se determina da esfera econômica, da esfera da produção, do escambo, da acumulação, frente às outras esferas da vida social. O que fica atrasado, que permanece atrasado, é o conceito, o direito. O que permanece atrasado no direito é o
conceito de propriedade. Não, não é que o conceito de propriedade deveria desaparecer, não, mas deveria se desenvolver numa nova maneira, ligada a uma maneira radicalmente nova de conceber a relação com os bens que servem à realização da existência, do fundamento material da existência social. Com certeza, há uma evolução do conceito de propriedade. A propriedade acaba de ser um privilégio e torna-se como um direito de Napoleão, como a reforma de Napoleão, não mais um privilégio, mas um direito universal do homem. Todavia, a maneira de conceber a propriedade não atravessa uma evolução suficiente. A propriedade é concebida na mesma maneira como a concebiam os romanos, como autoridade direita e ilimitada sobre os bens. Existe um elemento da esfera do direito na economia próprio no escambo, no processo, na troca, no escambo, que é a essência da economia. O elemento jurídico do direito é uma passagem de propriedade. Mas essa passagem de propriedade se muda completamente através da evolução dos meios de produção, e que determinam uma possibilidade de acúmulo de bens, de bens financeiros ligados a acúmulo de potência econômica, do valor determinante da misura do valor do dinheiro, a possibilidade de acumulação financeira, a possibilidade de exercer a mesma forma de propriedade, de arbítrio na propriedade, expressão do próprio livre-arbítrio naquela propriedade nova que é constituída da finança e que pode se acumular numa maneira desmesurada, desmedida, sem medida. E se produzem, no curso do tempo, através da prevalência da ideia que o mesmo dinheiro pode tornar-se mercadoria, se produzem possibilidades de acúmulos financeiros que estão sujeitos a formas de propriedade privada concebidos da maneira que é própria das formas de direito que eram da idade do ferro e que não pertencem à nossa idade, que exteriormente é a idade da economia, interiormente é a idade da autoconsciência individual. Acumulações em que se pode exercer, se pode explicar o arbítrio individual. Enormes quantidades de bens financeiros podem ser acumuladas em poucas mãos que, através desse acúmulo, podem comprar, podem possuir toda a tecnologia e, através da tecnologia, podem determinar a vida a sujeitar a seu arbítrio, a vida social
social da maioria da humanidade. Sempre com maior evidência se manifesta essa tendência, esse movimento à acumulação financeira, ao possesso da propriedade tecnológica, mas em realidade a finança é uma acumulação de vontade, que de potência, é expressão não, não tanto da vontade de potência, como dizia Nietzsche, mas da potência da vontade que se condensa em valor, no valor abstracto do dinheiro como medida de todos os valores e como expressão da extensão do poder frente aos bens e aos valores. No curso do tempo, vamos assistir sempre mais à acumulação financeira em poucas mãos, que podem, através dessa acumulação, ter uma ocasião de dominar, um domínio, uma espécie de tirania sobre a vida social dos outros. É, lentamente, sobretudo nos últimos tempos, uma proletarização universal da humanidade. Os homens devem trabalhar sobre segundo uma orientação, uma maneira que é determinada dessa situação de acúmulo, de acumulação de poder, porque finança é poder, de finança e de tecnologia, que é a expressão operativa do poder, em poucas mãos. Naturalmente, qual é a consequência dessa situação? Despropriamento, furto da vontade dos homens, furto da direito dos homens de ser sujeitos do seu trabalho. Os homens devem trabalhar numa maneira que o escraviza aos interesses de poucos. O trabalho, podemos dizer que a finança, o dinheiro, é a expressão da dimensão espiritual na economia. Por quê? Porque o dinheiro é a medida abstracta do valor. É o produto da capacidade de abstração que é típica da consciência humana. O que na consciência humana, entre a consciência e a capacidade de abstração, é que é devida àquele instrumento do eu que é o intelecto, objetivamente é expressa do dinheiro. O dinheiro é a expressão material do intelecto, a capacidade de estabelecer valor ao conteúdo material da realidade através de um processo de abstração, é a criação de uma medida abstrata da quantidade de valor, autonoma, independente da qualidade do objeto. A elevação, além da qualidade, numa medida universal de valor, que confere o poder de compra. O poder de compra que é uma extensão da vontade humana, pois que o objeto pode ser instrumento do gozo e da expressão da vontade individual em todas as suas expressões.
as mais baixas, o simples arbítrio, o simples satisfação do egoísmo, até a consciência do valor social do dinheiro. O dinheiro não pode ser propriedade privada na medida, na maneira em que a propriedade privada foi concebida em relação aos bens materiais. Eu posso possuir uma casa, um bem material, ou as ovelhas. Não posso conceber a propriedade do dinheiro como as propriedades das ovelhas, do dinheiro que se desenvolveu na maneira da finança contemporânea. A finança deve ser o resultado dos valores produzidos na economia, mas como acumulação de valor, deve ser propriedade de aqueles que podem, através do dinheiro, criar valores. Deve permanecer a ser uma propriedade de uma outra maneira, como substrato, como base, como matéria para tornar possível que as capacidades individuais podem ser realizadas. Deve ser uma nova ideia de propriedade na sua função social. Esse é um aspecto muito importante da necessidade de uma transformação social na esfera do direito, porque o direito é aquele que estabelece a relação entre a propriedade é um conceito do direito, é o bem, um valor que é um conceito econômico. É uma reforma do direito da propriedade que faz que a finança pode ser um bem que atua como substrato a que os indivíduos que têm capacidade de criar valores podem realizar essa capacidade. Esse é o aspecto da dimensão espiritual da economia, que é a empreendedoria, a capacidade de criar. Criar valores é a parte espiritual da economia. Essa há de mudar completamente o conceito de trabalho. O homem não pode mais ser escravo. O conceito, a escravatura permanece na nossa época, mas não mais como atributo humano, mas como atributo do meio de produção. O meio da produção serve o homem. É um servo, é um escravo. A máquina deve ser concebida como sujeita à vontade individual humana. E o trabalho é a capacidade de orientar, numa maneira motivacional, de motivar própria vontade na relação com o outro para um fim que é a produção de um valor. O trabalho deve ser a expressão do direito do homem de ser sujeito na esfera jurídica da sua operatividade, da sua atuação, da sua criação econômica, do seu trabalho. A mercadoria constitui a expressão propriamente econômica. O elemento econômico, no elemento da economia, é realidade.
nós produzimos para satisfazer as necessidades dos outros. Na economia, nós temos de desenvolver uma sociedade que é fundada sobre a solidariedade, a percepção das necessidades dos outros, que devem estar à base da demanda. Em realidade, a economia é a superação, o superamento, o transcendimento do egoísmo. O elemento do nós vive na economia, da comunidade. E isso é possível porque a economia representa uma expressão crucial da evolução do homem na nossa época individual. Porque a economia é a sujeição às necessidades, fundamentalmente. A sua base é a sujeição às necessidades do corpo. Nessas necessidades, os homens devem se tornar irmãos. Na percepção da necessidade do outro, que é a motivação da produção econômica. Cada indivíduo produz pelas necessidades dos outros. A parte ligada ao direito, na esfera econômica, é a parte da propriedade, porque nos processos econômicos, mesmo próprio nos escambos, na capacidade típica do homem de trocar bens, que é uma característica do homem, exteriormente se poderia dizer que é próprio do homem produzir utensílios. Um economista definiu, caracterizou o homem como o ser que produz utensílios, porque os utensílios são o produto da sua inteligência, do seu possuir o intelecto que o distingue dos animais e da sua capacidade de modificar os bens da natureza, transformando-los através do trabalho em valores econômicos que culminam, que têm sua realização no escambo, no processo do escambo, do qual se produz, se gera a capacidade de conceber o valor numa maneira abstrata, numa maneira como quantidade abstrata na concepção do dinheiro. No escambo, o momento do escambo, o elemento do direito entra na esfera econômica como passagem de propriedade da um ao outro. Mas uma sociedade pode desenvolver o espírito da solidariedade, aquele espírito que foi denominado na Revolução Francesa égalité e fraternité, somente sobre a base de uma transformação e de uma evolução do direito. O homem, em realidade, pode ter uma propriedade individual dos bens de uso pessoal e de gozo pessoal. Nos outros bens, toda a propriedade deve ter, na nossa época, uma função social. É principalmente a propriedade do dinheiro, a finança. Esse é o vertente jurídico do direito que entra na economia através do escambo de valores como conceito de propriedade, e entra na economia na esfera do trabalho, porque a esfera do trabalho é a expressão dos direitos do homem a ser sujeitos da sua vontade na realização de valores. Uma grande reforma do conceito de propriedade, não abolição, naturalmente, mas reforma, metamorfose
do conceito de propriedade é uma emergência da nossa época. Todos os homens têm sido roubados, derrubados de sua vontade, e constreitos, constrangidos, obrigados a trabalhar pela vontade de outros, numa condição de nova escravização. O homem, o trabalho deve ser reformado e deve representar a condivisão motivacional da empresa, em que todos os que trabalham se distribuem suas tarefas na realização da construção de valores. Por isso, essa transformação requer uma profunda reforma da esfera da cultura e da esfera do direito. Por quê? Porque se o homem não se experimenta como livre indivíduo no momento em que cria valores, se não se desenvolve até a possibilidade de experimentar-se como sujeito dos valores que produz, como se não experimenta a liberdade como direito, como base para a expressão dos seus talentos e da sua vocação existencial e social, não é possível que se desenvolvem outras esferas, porque a esfera espiritual, a esfera da cultura, a esfera do eu, digo como esquema abstrato. A esfera do direito é a esfera do tu, é a esfera da economia, a esfera do nós, fundamentalmente. Só se o homem se experimenta como eu, pode reconhecer o outro, transcender si mesmo, o espaço estrito da sua egoidade, e experimentar o outro homem como eu, percebê-lo como um eu, e através da percepção do outro homem, experimentar a igualdade, que é o direito do outro de colocar-se como sujeito da sociedade, que é um direito igual ao direito que reconheço em mim mesmo. E na medida em que reconheço mim mesmo como eu, como sujeito, percebo o outro como sujeito. E sobre essa percepção do outro como sujeito se funda a relação com base da coesão social, que é um atributo só do homem, porque os outros seres se agregam sobre a base de uma pertença instintual subjetiva. O homem transcende o espaço da sua subjetividade enquanto se experimenta como eu, porque percebe o eu do outro homem, e sobre a base dessa percepção se estabelece a relação. E a relação entre homem deve ser sempre mais a base o fundamento da coesão social, sobre a base do direito, da capacidade de reconhecer o outro enquanto eu como igual a mim, além dos atributos que são a periferia acidental do homem, a pertença religiosa, racial, biológica, étnica. Na esfera do direito, temos ainda de abater a persistência dos restos do privilégio para desenvolver um novo direito que há como fundamento a inviolabilidade da pessoa humana, o seu valor social e na igualdade da sua essência, além da sua pertença natural e social, biológica, religiosa e cultural.
somente se os homens se reconhecem como iguais, podem se agregar na esfera objetiva da necessidade econômica, do bisogno, não sei em português, bisogno, como se bisogno, da necessidade. Necessidade. A necessidade faz o homem livre. A liberdade do homem, como diz Hegel, é a capacidade de transformar a necessidade. Necessidade e liberdade são a mesma coisa. O homem é o ser, o único ser, enquanto indivíduo, enquanto traz da sua interioridade as razões da sua relação com si mesmo e com o mundo, capaz de transformar a necessidade em liberdade. E isso pertence principalmente à esfera espiritual, mas se manifesta em todas as esferas econômicas, porque, em um certo sentido, a capacidade de transformar as resourças naturais, os bens naturais, através do trabalho e em valores econômicos, é uma expressão da capacidade do homem de transformar a necessidade em liberdade, na esfera da necessidade, que é a esfera econômica. Por isso, talvez o tempo já acabou. Desejava dizer uma coisa. Hoje o homem não é livre na esfera espiritual cultural, porque vive numa espécie de frenesia ideológica. O homem é sujeito, submisso ao poder e à sua ação que a sujeita dos pressupostos ideológicos. O homem deve mudar a sua maneira de pensar. Esse é o goetheanismo. Deve ser capaz de pensar além de todas as doutrinas e ideologia, através da primacia da observação, de metamorfosar seu pensamento e transformá-lo em capacidade de perceber a lógica objetiva da realidade, não mais as suas opiniões ideológicas. É uma nova ideia da sacralidade, que é a essência da vida espiritual, que é um novo culto do homem. Lembra-te que o Deus do homem é o homem.